Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nise aqui para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu te ensino a fazer a bala de coco numa nova versão, a versão recheada. Então fica aí porque esse vídeo está imperdível. Logo após a vinheta eu te mostro passo a passo. Até já! Então vamos aos ingredientes? E para a massa, pessoal, da nossa bala de coco, nós vamos utilizar 1 kg de açúcar de confeiteiro. Precisa ser, gente, esse açúcar aqui da União, tá? Porque ele não contém amido de milho. Não dá para fazer com impalpável, tá bom, gente? Porque fica o gosto residual. Então, indico muito que vocês comprem, então, 2 saquinhos desse aqui de 500 gramas desse aqui, o glaçu. Vamos precisar também de uma garrafinha de leite de coco de 200 gramas. E aqui eu deixei ele bem morninho, vocês podem estar colocando aí no micro-ondas por 1 minuto. E nós vamos fazer, então, 2 recheios. O de bicho de pé, que é o de morango. E aqui eu estou utilizando 30 gramas do Nesquik de morango, 100 gramas de creme de leite, que é meia caixinha, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e para o de chocolate eu estou utilizando 30 gramas de chocolate em pó, 32%, pode ser o de 50% ou se você quiser fazer com achocolatado também dá, tá bom? E aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Nós vamos iniciar pela bala de coco, então eu vou deixar os recheios aqui para depois, tá bom? Pessoal, eu já estou aqui com o meu bowl com 1 kg do açúcar de confeiteiro e nós vamos tirar então pelo menos uns 100 gramas para se acaso passar do ponto a gente poder ajustar, tá bom? Então, já deixei aqui uma vasilhinha aqui do lado, eu vou tirar aqui mais ou menos uns 100 gramas de açúcar. Vou deixar aqui, caso a gente perca o ponto, a gente tem como ajustar. E aqui agora, gente, nós vamos vir com o leite de coco aquecido. Aqui eu tenho uma garrafinha de 200 gramas, tá? E aqui a gente não vai colocar tudo de uma vez, não. Vamos colocando aos poucos. Vamos mexer. Vai ficar aqui tipo um fondant, né? Mexer bem aqui, a espátula de silicone ajuda bastante. E as próximas inserções aqui nós vamos fazer com a colher, tá? Eu tenho uma colher medida aqui, que é a colher de sopa, mas vocês podem estar utilizando a colher de sopa normal aí de casa, tá bom, pessoal? Vamos colocar agora de uma em uma, até dar o ponto. Pode ser que nem use todo esse leite de coco, por isso que a gente não pode colocar tudo de uma vez. Ela tem que ficar uma massa úmida, mas não encharcada, tá, pessoal? Ela não pode rachar. Ó, aqui você vê que ainda tá precisando de mais. Vamos colocar mais uma. Aperta bem aqui pra ela agregar e se misturar bem aqui com esse açúcar. Você vai percebendo que ela já começa a ficar mais úmida. E depois, quando não der mais pra gente mexer com a espátula, a gente vai passar aqui pra mesa pra mexer com as mãos, tá? Aqui ainda falta um pouco mais. Vamos colocar mais uma. Não tenha pressa para fazer a sua bala de coco, tá, pessoal? Faça com calma, rende muito
Não pule o vídeo para você não perder nenhuma dica que a gente vai passar aqui. E aqui você vai percebendo que já tá quase no ponto. A gente vai ter que formar uma bolinha, ó, e você começa a ver que ela já começa a se juntar. Olha só. E aqui, gente, eu já vou passar pra mesa. Tô com a minha mão bem higienizada. Vou tirar aqui o excesso da espátula. Aqui, pessoal, ela já tá bem úmida, tá? E por enquanto eu não vou colocar mais leite de coco e eu vou passar agora essa nossa massa pra bancada. Então, vamos lá? Não pode grudar nas mãos, tá? Então, vamos mexer bem aqui. Tipo, sovar a massa, tá? Então, vai juntando ela, apertando. Você pode deixar a sua mão levemente úmida, tá? Para isso, você pode estar utilizando aí um paninho úmido. Bem levemente mesmo, tá, gente? Nada de muito úmido. Olha só como já vai dando a forma. Olha só, gente. Não foi rapidinho? Prontinho aqui, pessoal. Olha, vocês viram que quase nem grudou na minha mão, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar ela num plástico daqueles de alimento mesmo, tá? Eu tenho esses saquinhos aqui. Vamos colocar ela aqui e deixar essa massa descansando. Se vocês deixarem ela assim, ela vai ressecar, tá? Então, vamos deixar ela descansando aqui, pegando todo o sabor do leite de coco. Vamos deixá-la pelo menos por 30 minutos. E eu vou arrumar aqui a minha mesa pra gente iniciar os recheios. E aqui tá prontinho. Pessoal, voltamos. Eu já arrumei aqui a minha bancada e agora nós vamos começar então os recheios. Lembrando que para os dois recheios eu vou utilizar também 15 gramas de margarina, 1,5 colher de sopa, ok? Então vamos iniciar pelo brigadeiro tradicional de chocolate? Vem comigo! E aqui eu tô com a minha panela ainda com o fogo desligado e eu vou acrescentar agora então, pessoal, uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, 100 gramas de creme de leite, que é meia caixinha. Agora eu vou acrescentar 30 gramas de chocolate em pó, aqui eu tô utilizando 32%, mas como eu havia falado para vocês, vocês podem estar utilizando 50% ou até mesmo achocolatado, tá? E aqui nós vamos colocar então as 15 gramas de margarina. Vamos mexer bem aqui. E na sequência, eu já vou ligar, então, o meu fogão. Aqui, pessoal, eu já vou ligar, então. Lembrando que o fogo é de médio para baixo. E agora, a gente vai mexer aqui sem parar, tá? Uma espátula de silicone ajuda muito nesse processo, porque ela raspa bem aí, gente, todas as laterais, tá? Então, é importante
na medida do possível, né, vocês poderem adquirir uma delas também, tá bom, gente? Não é tão caro não, tá? Vocês encontram aí em lojas especializadas, em grandes mercados, em hipermercados, né? Até na internet vocês encontram por um preço bem bacana. E aqui, gente, eu vou estar mexendo esse brigadeiro muito bem. E assim que se aproximar do ponto, eu já volto com vocês. Até já! Pessoal, voltamos e aqui já deu o ponto do nosso brigadeiro, gente. Vocês raspem bem aí a lateral, fez o caminho de Moisés e demorou a se unir. E outro ponto, gente, é quando vocês jogam e cai em bloco, ó. E ele não se mistura mais, olha. Esses são os pontos aí do seu brigadeiro perfeito. Olha só como descola aqui da panela, olha. Ele desgruda totalmente da panela. E aí, fez os pontos que eu falei pra vocês, tá pronto. E agora, a gente vai desligar aqui, então, o fogo e vamos passar aqui para um prato. Olha só que brigadeiro maravilhoso, gente. E esse brigadeiro tem que ficar num ponto firme mesmo, tá? Pra gente poder fazer os cordões. Vou raspar bem aqui a minha panela. E agora eu vou cobrir com plástico em contato, tá? Vou utilizar aqueles plásticos de alimento mesmo, mas pode utilizar aí o plástico filme, tá? Deixa em contato. Se você quiser levar para a geladeira para acelerar o processo, também pode, só deixa amornar um pouquinho antes, tá bom? E antes da gente fazer então a nossa bala recheada, lembre de tirar da geladeira pelo menos 1 hora antes. Pessoal, e agora eu vou fazer o mesmo processo com o recheio de morango, então fica por aí que eu já volto, até mais! Pessoal, voltamos e aqui já deu ponto então do nosso recheio bicho de pé. Dá só uma olhada, ele já desgruda bem aqui da panela. Quando eu passo a espátula aqui no meio, ele demora a se juntar e ele já cai em blocos aqui, olha. E não se mistura mais com o recheio que está embaixo. Já tá no ponto perfeito. Dá só uma olhada, gente. E aqui eu já vou desligar então a minha panela e transferir também para um prato. Espalha bem aqui no prato. E agora é só cobrir com plástico, pode ser o plástico filme ou de alimentos. E vamos deixar essa massa descansar até ela esfriar. É o plástico em contato, tá, gente? Tem que encostar aqui na massa, mesmo quente. Vamos deixar, eu vou deixar aqui ela em temperatura ambiente, como eu falei pra vocês. E assim que esfriar, a gente vai fazer, então, os rolinhos aí pra gente utilizar na nossa bala, ok? E eu já volto com vocês, até já! Pessoal, voltamos e agora nós vamos começar então a rechear nossa massa, então vem comigo! Pessoal, e aqui eu vou utilizar então um saquinho daqueles de alimentos, tá? Eu compro eles assim em rolinho, então é só abrir um desses aqui. O meu é um pouco maior que aquele A4, tá? E é mais ou menos esse tamanho para vocês terem uma ideia. Você pode estar utilizando também o plástico filme, tá? Vamos precisar também de um rolo para abrir massas. Se você não tiver, pode estar utilizando aí uma garrafa bem higienizada, tá? E vamos precisar também de coco ralado. Aqui eu tenho coco ralado fino. Já deixamos preparado aqui os nossos cartuchos aqui do nosso recheio. Aqui eu tô com recheio de brigadeiro de chocolate. E a nossa massa que já ficou descansando aí por 30 minutos, ok? Então, bora começar? Vem comigo! Pessoal, e aqui então, vou abrir aqui o meu plástico, deixar ele bem esticadinho. Agora, eu vou pegar aqui a nossa massa, vou colocar uma porção dela, não precisa ser toda. E nós vamos estar abrindo aqui com o rolo.
Coloco o plástico aqui por cima. Vamos dar uma apertada assim com a mão mesmo. E agora a gente vem com o rolo, ó. Vamos tentar fazer aqui um retângulo, tá? E aqui a gente vai acertando bem aqui pra lateral, pra ele ficar bem certinho. Aqui, gente, nós vamos evitar de colocar a mão nessa massa, ok? E agora eu já venho aqui, então, com o meu cartucho de recheio. Vou abrir ele. Depois que você deixou o seu recheio descansando aí no seu prato, você já pode colocar e fazer põe no plástico filme e faz aqui os cartuchos, deixa eles aqui nesse formato, tá? Pra facilitar na hora que você for enrolar a sua bala. A gente vai colocar esse recheio aqui bem no meio aqui da nossa massa. Agora, com a ajuda aqui do plástico, a gente vai virando essa massa pra cima do nosso recheio, olha só. Vamos virando aqui com cuidado, deixa ela bem justinha, tá? Pro nosso recheio não ficar rolando depois dentro. Olha só. Deixa bem justinho. E quando chegar aqui, gente, não precisa dar volta, tá? A gente já vem aqui, coloca com plástico mesmo, e a gente já vem cortando essa massa rente, olha. E esse excesso da massa branca aqui nós vamos tirar. E você já vai deixar reservado pra tá fazendo mais balas, tá? E agora, gente, nós vamos deixar essa parte aqui reservada. Você pode colocar junto lá com a outra massa, né, que tá sobrando pra gente fazer mais balas aí daqui a pouquinho, tá bom? E agora, vamos voltar aqui, coloco o plástico, deixo ele numa forma aí bem redondinha. E agora, gente, nós vamos abrir ele aqui na mesa com auxílio do nosso coco ralado. Então, vamos lá? Eu vou salpicar aqui a minha mesa com coco ralado. Não precisa ser muito, tá, gente? E agora, eu já venho abrindo aqui a minha massa. Pra cima desse coco, olha. Aqui, gente, com auxílio dessa espátula, pode ser de uma faquinha, nós vamos tirar o excesso dessa massa. Eu salpico o coco ralado aqui por cima também, pra facilitar, pra não grudar na mão. E agora, do meio pra fora, nós vamos estar abrindo essa massa. E aqui, se você preferir, você pode estar cortando também esse rolinho no meio pra facilitar. Aqui você viu que precisa de mais um pouco aqui de coco ralado, pode ir colocando. E continua abrindo a massa.
E aqui, gente, para facilitar, eu vou estar cortando então os nossos rolinhos aqui no meio. E agora eu vou estar abrindo cada rolinho aqui para deixar ele um pouquinho mais fino. Sempre do meio para as bordas. E aqui, gente, vocês vão deixar da espessura que vocês acharem melhor, tá bom? Pessoal, voltando aqui, agora aqui com os rolinhos já prontos, tá? Nós vamos começar, então, a cortar. E essa primeira parte aqui a gente vai dispensar. Se você tiver um paninho aí, mantenha um paninho limpo para você tá limpando a sua espátula ou a faca, tá? E aqui vocês vão estar cortando da espessura que vocês acharem melhor. Tá? Vou estar cortando mais ou menos da espessura de um dedinho. Viu que a sua espátula começou a sujar? Limpa ela. Você pode até estar passando um pouquinho aí de margarina para facilitar ou desmoldante. Não se preocupe, porque a gente ainda vai acertar cada balinha dessa quando a gente for passar ali no coco ralado, tá bom? Para dar o acabamento final. E rende muito, gente, essa receita. Vocês vão ver que eu já deixei pronta aqui as de morango e eu já trago para vocês darem uma olhada. Prontinho aqui. E agora, gente, nós vamos mostrar pra vocês como que a gente faz, então, o acabamento. O acabamento tem que ser feito uma a uma, tá? Então, aqui na minha vasilhinha eu já tenho uma porção aqui de coco ralado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cada partezinha aqui, gente, da nossa bala de coco, vou jogar o coco por cima dos dois lados e vou apertando aqui, olha, pra dar essa forma mais arredondada. Deixo o recheio pra cima, já acertei aqui todas as bordinhas da minha bala. E agora, eu já deixei aqui, gente, uma forma, onde eu vou deixar essa minha bala viradinha aqui com o recheio pra cima. E nós vamos fazer isso com todas as balas. Então, vem aqui que eu vou te mostrar novamente como eu faço. Jogo um pouco aqui do coco, aqui na minha mão. E vou acertando, olha, dando esse formato mais arredondadinho aqui na minha bala. Olha, não precisa de excesso, tá vendo? E eu já vou deixando, então, aqui a minha bala aqui na minha forma. Deixo um espacinho entre as balas, tá? Pra elas não grudarem, tá bom? E eu vou fazer esse processo com todas as balas. E eu já volto com vocês. Até já! Pessoal, voltamos. Eu já finalizei, então, de bolear todas as nossas balas. Dá só uma olhada. E aqui vocês têm a bala de coco recheada com brigadeiro de chocolate ao leite e aqui com bicho de pé. Gente, maravilhosas! E olha só o rendimento. Pessoal, e finalizou de bolear a sua bala, você vai deixar na sua forma por 8 horas, gente, para ela secar bem, tá? E o que eu recomendo, deixa 4 horas de um lado, vira e deixa secar mais 4 horas. Mas tudo vai depender da temperatura que tá aí na sua cidade. Se o tempo tiver úmido, pode demorar ainda mais. Então, para garantir, deixe de um dia para o outro, combinado? Gente, se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like para me ajudar e coloca aí para mim nos comentários qual a próxima receita que você quer ver aqui no canal.
Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receita. Um super beijo a todos e não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, que eu vou deixar para vocês aqui no cantinho, tá bom? Um super beijo a todos, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau pessoal!